Oi, eu sou a Sol e eu dei uma sumida esse mês. Mas isso não significa que eu não tenha consumido muita coisa. Muita coisa. E a gente tá aqui pra revisar essas coisas. Eu acho que desde que eu comecei a fazer esses vídeos, esse foi o mês que eu vi/consumir menos coisa. Eu esqueci de escrever uma, inclusive. Ainda assim foi uma quantidade ok de coisas. Mas sabe, não foram tantas quanto comparadas aos últimos 2 meses. Começando, como sempre, pelos livros. O primeiro livro que eu li foi Conversations with Friends, da Sally Rooney. E foi o segundo livro dela que eu li. Eu já tinha lido o Normal People. E eu quero muito ler o último que saiu, que eu acho que é Beautiful World, Where Are You? Eu acho que é esse o nome. Eu acho que eu gostei mais do Conversations with Friends do que do Normal People. Porque eu tinha visto a série do Normal People antes de ler o livro. E a série é tão potente que eu acho que o livro perdeu um pouco a força do impacto. Porque eu já sabia a história, já tinha essas referências visuais muito mais fortes. A história é sobre essas duas amigas, que é a Frances e a Bobby. E elas também são ex-namoradas, mas assim, é mais focado na amizade delas e nos relacionamentos que elas vão desenvolvendo com esse outro casal, que é uma fotógrafa e um ator famoso. E elas têm uma diferença de idade muito grande. A fotógrafa e o ator já são, tipo, adultos formados, sabe? E elas estão no começo dos 20 anos delas, na faculdade, tentando descobrir quem que elas são e, sabe, tentando fazer algo da vida delas. E a história foca mais no plot da Frances com o Nick do que da Bobby com a Melissa. Mas, sabe, todos os personagens são tão absurdamente detestáveis e eu acho que é por isso que eu gostei tanto. Eu acho que é uma representação muito fiel de seres humanos, principalmente seres humanos em volta do mundo das artes. E não sei, foi um livro muito difícil de ler e eu devia ter lido a lista de gatilhos antes de começar a ler ele. Eu acho, sabe, erros foram cometidos e eu tive que lidar com as consequências deles. Mas ainda assim eu não me arrependo de ter lido, porque foi uma leitura muito fácil, eu acho que eu li em 1 dia ou 2, é super curto, é super rápido, mas doeu. Umas coisas que, sabe, umas frases que eu precisava ter lido isso hoje, não precisava. Depois eu li o Love Hypothesis, da Ellie Hazelwood, que se você tem qualquer rede social que fala de livros, você ouviu falar da porcaria desse livro, porque tá todo mundo falando sobre. É o novo romance que saiu, que tá todo mundo obcecado. E se você viu meus 2 últimos vídeos, você sabe que em agosto eu li uma quantidade absurda de livros de romance que eu gostei. E em setembro eu li uma quantidade absurda de livros de romance que eu detestei. E aí, o que eu fiz? Eu fui teimar. Eu teimei, porque eu achei que eu tinha saído da vibe do romance, sabe? Mas tava todo mundo falando desse livro e eu não gosto de ficar de fora. Eu gosto de saber das coisas. Então fui ler Love Hypothesis e eu amei. Eu adorei. E é tão... Esse ronron vai pegar no som. E é tão contra-intuitivo eu ter gostado, porque a história é sobre essa estudante de mestrado, se eu não me engano, e um dos professores da faculdade dela, que não é o orientador dela, mas é, sabe, um professor muito babaca que é orientador de outros amigos dela. E eu detesto esse tipo de dinâmica, sabe? Romances que acontecem no trabalho entre o chefe e o empregado, ou tipo em romance de escola onde é um professor e um aluno. Eu não consigo, eu não sou capaz. Mas eu não sei, teve algo desse que eu falei, eu consigo, eu vou passar pano pra isso aqui. Eu não me incomodo. E teve 2 coisas sobre esse romance que eu fiquei... Primeiro que também tem fake relationship, tipo, eles fingem que namoram antes de realmente estarem juntos. E isso, sabe, eu acho que foi o que balanceou pra mim, porque eu amo esse tipo de narrativa em romance. Mas é tão levinho, é tão gostoso, e não tem nenhum personagem que eu realmente tenha odiado, porque livro de romance é muito fácil detestar alguns dos personagens, e nesse eu tava ok com todo mundo, o que é, sabe, difícil. Mas, e aqui se você pretende ler esse livro, eu não sei se isso vai ser um bônus ou algo negativo, esse livro era uma fanfic. E eu não tenho problema nenhum com isso, eu li vários livros que costumavam ser fanfic e eu leio muito fanfic, então eu valorizo e eu, sabe, coloco as fanfics no pedestal que elas têm que estar. Mas esse livro era uma fanfic de Star Wars, de Reylo, que é a Rey e o Kylo Ren. Eu só descobri isso depois de eu ter lido o livro e eu fico feliz. Eu só ter descoberto isso depois de eu ter lido o livro, mas eu podia ter chegado lá. Primeiro que a capa são literalmente eles. É literalmente eles. Eu fui cega. E segundo que o par romântico principal chama Adam. Adam Driver, sabe? Não... Mas enfim, ainda vale a hype. E é muito difícil eu falar que um livro hypado vale a hype, mas esse livro vale a hype.
Depois, eu caí num buraco onde eu acho que eu fiquei, 4 dias lendo absolutamente todas as graphic novels que eu conseguisse achar. Você tá se divertindo, hein? Então, eu li de uma vez os 4 volumes de Heartstopper, da Alice Oseman. E eu já tinha lido Radio Silence, da Alice Oseman, e eu gostei muito. E ela escreve muito sobre personagens não realmente representados. Então, pessoal queer, e não queer só gay, lésbica, queer, bissexual, demissexual, ace. Ela engloba realmente as outras letrinhas do queer, do LGBTQIA+, nos livros dela, e eu aprecio muito isso. E eu lembro de ter gostado muito de Radio Silence, mas eu li ele quando eu já tava na faculdade, e é um livro que eu deveria ter lido quando eu era um pouco mais nova, pra ter realmente amado a história. Mas ainda assim, eu queria muito ler Heartstopper, e tem outros livros dela que eu ainda quero ler um dia. E Heartstopper não decepcionou. São 4 volumes até agora, o 5º tá marcado pra sair em 2022, então essa série de graphic novels não tá terminada. E basicamente conta a história desse casal, desses 2 meninos, que não começam como um casal. Um deles é assumidamente gay, o outro ainda tá descobrindo a própria sexualidade. E é uma graphic novel deles, sabe, se conhecendo, ficando amigos, se apaixonando, e dos relacionamentos que eles têm com os outros amigos deles, com os familiares, e um com o outro, obviamente. E eu não sei, é tão fofinho. É o único jeito que tem pra descrever. É só fofo. Eu gostei mais do 2º volume, entre os 4 que já foram lançados. O primeiro eu achei que foi bem, sabe, esses são os personagens e essa é a narrativa. O 2º que realmente começa a acontecer coisas. O 3º e o 4º foram diferentes do primeiro e do 2º, se é que faz sentido. Eu acho que... Eu não tenho certeza, que eu tô falando, sabe, da minha cabeça, mas eu tenho a impressão que ela não pretendia escrever tanto quanto ela continuou escrevendo, porque o primeiro e o 2º formam muito uma narrativazinha coesa, e o 3º e o 4º, embora façam sentido e sejam muito bons, eu não tô reclamando que eles existam, é diferente, mudou algo ali. E eu gostei, de novo, eu gostei de tudo e eu super recomendo. Mas o primeiro e o 2º são muito bons, e o 3º e o 4º são bons. Aí eu li Sheets, da Brenna Tumler, que eu tinha pra ler muito tempo. Eu fiquei muito tempo pra ler esse livro. E é basicamente sobre essa menina que perdeu a mãe e o pai dela ficou muito mal por causa disso. O irmão dela é muito novo, então ela começa a ter que gerir tanto a casa dela quanto o emprego, a loja que a família tinha, que é uma lavadora de roupas. Uma loja que você vai pra deixar roupa. Tem um nome. Qual que é o nome disso? Não sei, não vou lembrar, não vou ficar aqui me esforçando. E, paralelamente a isso, é a história de um fantasminha que tá no mundo dos fantasmas e que ele se sente muito sozinho, ele sente que não se encaixa lá e ele volta pro mundo dos vivos como um fantasminha que usa, sabe, um cobertorzinho, sabe, um lençol branco. Então, vocês sabem como que funciona a história dos dois? É fofinho, de novo. E a arte é muito bonitinha. Eu vou colocar um painel da arte aqui pra vocês verem. As cores são todas pastel, o design dos personagens é tudo muito fofinho. Mas deixou um pouco a desejar, não vou mentir. É fofinho, mas a história, sabe, não te leva meio que a lugar nenhum. É só fofo. Eu li também o Through the Woods, da Emily Carroll, que é uma coletâneazinha de histórias de terror, porque eu tava tentando entrar no clima. Eu juro que eu tava tentando entrar no clima e vocês vão ver ao longo desse vídeo que eu não consegui entrar no clima. A arte é linda, as histórias são uma delícia de ler, mas de novo, eu não consegui entrar no clima de terror. São várias histórias curtinhas, então tem algumas que eu gostei mais do que outras, e teve algumas que eu achei mais interessante ou mais assustadoras que outras, mas no geral todas estão bem na mesma linha. Então eu recomendo se você quer alguma coisa de terror que não vai te deixar sem dormir. Porque ainda que algumas das imagens sejam mais terror, é muito levinho e é muito bonito, sabe? É visualmente muito bonito, então, sabe, você consegue relevar a parte do terror ali pela parte bonita. E nessa primeira maratona de graphic novels eu também li Friends with Boys, da Faith Erin Hicks, que eu gostei muito e eu queria que tivesse mais. A história é dessa menina, que é a menina mais nova de uma família onde ela tem 3 irmãos mais velhos. A mãe foi embora e o pai cria eles. E todos os irmãos são, sabe, super amigáveis e fofos e têm personalidades muito bem definidas. E eles foram ensinados em casa, eles foram homeschool até entrarem nos últimos anos, pros Estados Unidos, acho que são os 4 últimos anos, que seria o nosso colegial no Brasil. E aí, todos eles começaram a ir pra uma escola normal. E a graphic novel conta a história dela indo para a escola normal pela primeira vez, tentando se encaixar e tentando entender como que se faz amigos, porque ela nunca teve amigos. Ela foi ensinada em casa pela mãe e as amizades dela eram os irmãos. E ela chega na escola e vê que os irmãos dela têm toda essa vida que ela não faz parte. E ela vai tentando fazer amigos a partir daí.
E paralelamente tem a história também dela tentando se entender com a falta da mãe, e ela vê um fantasma. Isso é relevante, ela vê um fantasma e tem todo um plot também sobre esse fantasma, mas é tudo muito misturado ali. E eu acho que desses todos, esse é o que mais aproxima da arte que eu geralmente gosto de ver em graphic novels. É muito estilizada e o design dos personagens é muito pontiagudo. Essa é a palavra que eu quero, essa é a palavra que a gente vai usar. Mas, de novo, a história eu acho que deixou um pouco a desejar pra mim. E aí eu li outro romance. Lembra quando eu falei mês passado que eu não gostava de ler romance? Tamo aqui. Eu li The X-Talk, da Rachel Lynn Salomon, que eu não achei que eu fosse gostar tanto, e eu acho que eu gostei menos quanto mais eu pensei sobre. Ele é a história dessas duas pessoas que trabalham numa rádio. Uma delas é produtora na rádio e o outro é jornalista, tá tentando ser jornalista. Mas a rádio tá meio que, sabe, afundando. E eles se odeiam. Isso é uma parte importante. Eles absolutamente se odeiam. E aí surge a ideia do pessoal da rádio de criar esse programa de conselhos amorosos, de conselhos de vida, só que feito por dois ex-namorados. Só que eles não tinham ninguém que fosse ex-namorado. Só que como o casal principal tinha esse ódio e essa mania de, sabe, bater sempre de frente um com o outro, eles acabam sendo escolhidos pra serem o casal apresentador e fingir que eles são ex-namorados pelo bem do programa. E vai desenvolvendo a partir daí, eles vão se tornando, sabe, vão se conhecendo um pouquinho melhor, vão se tornando amigos, blá blá blá. E o conceito é muito simples e a história é muito gostosa de ler. O conflito final me incomodou um pouco. Eu achei que foi muito tipo, olha aqui um conflito e aí, olha a resolução e aí acabou. Mas o desenrolar, o eles irem se conhecendo é muito fofinho, é muito divertido. E como vai tendo esses pedaços do livro que são só os programas de rádio e o que eles estão falando e os convidados que eles vão recebendo, é muito interessante. Eu acho que podia ter sido explorado mais e não foi. Mas é um livro esquecível, se eu for ser bem honesta. Não é um livro que daqui 2 anos eu vou lembrar que eu li. Talvez quando eu ver a capa ou alguém comentar, eu falar, realmente eu li isso, será que eu gostei? Estou aqui eu guardando pro futuro que eu gostei, mas que eu tenho noção que daqui a alguns meses eu vou ter completamente esquecido da história. E aí eu li o livro que foi o meu problema pra esse mês. Porque eu tenho, às vezes, ressaca literária ou, sabe, ressaca moral, ressaca visual das coisas, onde eu vejo um filme, ou eu leio um livro, ou começo a ouvir um álbum e eu não quero consumir mais nada que não seja aquilo. Só que eu também não quero consumir aquilo de novo, porque eu sei que pode estragar a história. Então eu fico naquele período de olhar pro teto e pensar, meu Deus, o que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero absorver? Nada. É aquilo que eu acabei de ler, ver, consumir. E o desse mês foi 100% The Atlas VI, da Olivia Blake, que também tava todo mundo falando sobre. E eu vejo uma hype e eu falo, eu vou entrar na hype esperando não gostar. E aí eu gosto, eu fico frustrada comigo mesma. A história é Dark Academia da vida. É um mundo onde é normal que as pessoas tenham poderes mágicos, mas tem poderes que são mais queridos do que outros, e você vai pra universidade pra aprender a usar esses poderes, blá blá blá. E aí existe a Biblioteca de Alexandria, que não foi destruída e que o conhecimento se mantém, mas que todo ano é selecionado um grupo muito pequeno de pessoas que vão se tornar membros desse grupo que pode ter acesso à Biblioteca de Alexandria. E aí tem esse homem, chama Atlas, e ele tá recrutando 6 iniciantes pra passarem pelas provas pra poderem entrar pra biblioteca. Só que desses 6 que são recrutados, na teoria só 5 vão ter acesso e um vai ser eliminado nesse processo de seleção. E a história é, basicamente, desses 6 que são selecionados, 6 jovens, assim... vale dizer que é uma fantasia adulta, porque quando eu começo a contar a história parece muito YA, parece muito Six of Crows, The Raven Boys, grupos de 6 pessoas. É tudo YA, geralmente, magia e esse tipo de premissa. Esse não é. Esse é adulto, porque tem cenas mais explícitas, tem violência mais pesada, eu acho, um pouco do que o YA, e todos os personagens são maus. De novo, são 6 os personagens principais, mas tem pra 2 ou 3 a mais que são relevantes pra história, e todos são basicamente pessoas horríveis, e você tolera alguns deles, e uns são mais suportáveis do que outros, mas todos eles, quando você vai analisar profundamente, são pessoas ruins. Eu acho que eu também li em 2 dias esse livro de uma vez, entrei completamente na história, o universo é muito fácil de ser entendido porque é muito próximo do nosso, só que falaram tipo, joga um pouquinho de magia, joga um pouquinho assim de magia. Vai ter mais, o segundo volume não saiu, eu acho que sai só no que vem, e o problema desse livro foi que eu prometi pra mim mesma que eu não ia ler mais duologias, trilogias, coleções de livro antes de estar a coleção inteira completa, e esse tá só o primeiro livro, e eu acho que supostamente ele vai ser uma trilogia,
Não tenho certeza. Eu sei que o próximo saiu no que vem. Vai estar aqui corrigido se eu estiver errado. E eu quero mais. Eu terminei de ler e eu falei, eu não quero ler mais nada que não envolva esse universo e esses personagens. E aí, pra tentar sair dessa, eu fui tentar ler outra graphic novel, que é a The Encyclopedia of Early Earth. Que, sabe, a arte é muito bonita. Muito, muito bonita. É tipo gravura, mas a história em si é só ok. É sobre várias historinhas do começo da Terra, todas ficcionais, assim, baseadas, tem pedacinhos ali que você vê que ela pega da história real, ou de mitologias, ou de religião, mas no geral é, sabe, ficcional, e é a história desse um personagem que é um contador de histórias, passeando pela Terra toda, e você vai aprendendo a história da Terra de acordo com ele, de uma maneira ficcional e fofa e mística. E agora que eu falei muito de livro, a gente vai seguir pra séries, e vai ser muito rápido, porque eu não vi quase nada esse mês. Comecei vendo Midnight Mass, do Netflix, que é a terceira série de terror que eu acho que... Eu não sei se é do mesmo universo, dos mesmos criadores, eu sei que tem alguns dos mesmos atores e que faz parte ali, faz parte. Eu não sei... Eu devia saber por quê. Enfim, Midnight Mass, sem dar muitos spoilers, mas eu vou dar um, é sobre vampiros. E eu não gosto. E eu não sabia que era de vampiros quando eu comecei a ler. Era basicamente sobre essa cidadezinha pequena, essa ilha, na verdade, e um padre dessa ilha, e coisas sobrenaturais começam a acontecer. E os dois anteriores, as duas últimas séries de terror que a Netflix lançou, foram muito, tipo, de fantasma. E eu gosto muito de história de fantasma. E aí, quando eu vi que essa ia ser história de vampiro, eu falei, eu vou ver porque ela é rapidinha e é de terror e eu quero entrar no clima. Não me deixou no clima e eu não gostei. Então, sabe, veja seu próprio risco. Aí também, eu fui ver Sweet Home, que também tem no Netflix, é um K-drama de terror, porque eu vi Squid Game mês passado, e aí uma amiga falou assim, vai ver Sweet Home. E eu fui ver Sweet Home. E eu amei. Pelo plot. 100% pelo plot. Juro que foi pelo plot. A série é baseada num webtoon, começo dizendo também. O conceito é muito interessante. E eu gosto muito do ator principal da série. Eu já vi outros 2 ou 3 K-dramas com ele. Mas o CGI é tão mal, é tão mal. Eu 100% consegui relevar. Eu tava vendo porque eu achei o plot interessante e, sabe, não sei, a história me prendeu. Eu não sei o que foi ali que me prendeu, mas eu me senti presa pela história e eu vi tudo de uma vez. Mas o CGI é muito horrível. Eu sei que o CGI é horrível. Eu sei que isso pode incomodar algumas pessoas. Tem uns erros ali brutais. Mas, sabe, é terror, é sangrento, tem conflito moral, tem um grupo gigantesco de personagens que no começo eu tava tipo, por que ter tanta gente assim que eu tenho que me importar? E eu vou conseguir realmente me importar com os outros e sofri com todos. E tem uma continuação pra Webtoon, que não é uma continuação, mas é uma continuação. E eu tô torcendo tanto pra série ter uma segunda temporada também. É muito raro que dramas terem segundas, terceiras, quartas temporadas. Mas eu tô torcendo muito pra essa ter, porque o jeito que ela termina, e sabendo que existe uma continuação no Webtoon, que não é bem uma continuação, mas é no mesmo universo, dá potencial pra história continuar. E eu tô aqui torcendo, espero que vocês torçam comigo, se vocês verem. Aí, eu resolvi ver New Girl, porque Sweet Home me deixou com uma ressaca. Me deixou com ressaca de novo. E eu precisava ver uma coisa boba. E eu lembrei que uns anos atrás eu comecei a ver New Girl, mas eu nunca terminei. E eu achei que eu tinha visto, tipo, uma temporada, se muito. Descobri que eu parei no meio da 4ª temporada. E aí terminei de ver. Vi da 4ª temporada até o final da série. Não sei como eu me sinto sobre. Né, você também não sabe, você viu tudo comigo. Tipo, a série é gostosa de ver, é fácil de ver. É sobre essa menina que vai morar num apartamento com 3 caras. E o relacionamento deles. Todo mundo sabe que é New Girl. Todo mundo já viu a carinha da Zooey Deschanel. Aí eu fui ver Do At Your Service, que é, de novo, outro K-drama, que eu comecei gostando muito, e aí cometeu aquele erro que vários K-dramas cometem, onde a história tá basicamente concluída na metade dele, e eles fazem algum plot twist ruim, honestamente, pra estender a história por mais 6 episódios. E foi o que aconteceu nesse. Então, eu gostei muito do conceito, e eu achei que o romance deles não foi tão forçado assim, igual acontece em muito K-drama de romance. Mas me irrita quando K-dramas fazem isso. Onde, eu acho que foi no episódio 7 ou 8, que eles esqueceram um do outro. Isso é um spoiler. Eu tô sem culpa nenhuma dando esse spoiler. Eles esquecem completamente um do outro e a gente gasta 2 episódios pra eles se encontrarem, se apaixonarem e lembrarem das coisas de novo. Não tenho saco pra isso. Vi a 3ª temporada de You. Detestei. Igual eu não gostei da primeira, eu não gostei da segunda, e eu fiz o que? Eu continuei vendo a 3ª, porque eu não queria deixar terminado, sabe? Eu não posso parar. E agora tô falando que vai ter 4ª, que já confirmou a 4ª. Eu devia ter parado da primeira. Mas aí eu não parei, eu continuo vendo. Essa temporada eu acho que foi a mais jogada, porque parece que tinha um plot novo em cada episódio. E foi incômodo, sabe? Tinha, parece que um novo vilão ou uma nova vítima
muito rápido, em sequência uns dos outros. E aí, por fim, a última coisa que eu vi, que no caso eu vi de ontem pra hoje, foi o K-Drama Imitation, que saiu no começo desse ano. E eu não sei o que me deu de ver ele. Eu sabia que ele existia, porque K-pop, mas eu não tinha vontade nenhuma de ver. E aí eu comecei a ver e no dia seguinte eu tinha terminado de ver. É basicamente a história de, em suma, 3 grupos de idols de K-pop e o relacionamento deles entre eles e como que a indústria funciona e os behind the scenes e como que eles sofrem pra debutar e esse tipo de coisa, que a gente já sabe, mas é legal ter explicitado num K-drama, porque não é uma coisa que abordam muito abertamente assim. E eu vi porque eu não vi só por causa disso, mas eu sabia que tinham alguns membros do ATEEZ e alguns membros do SF9, tipo, outros idols jogados ali no meio, mas eu nunca caí no buraco de ATEEZ e por causa desse drama eu quase caí. Depois de ter terminado, eu fui comecei a ver vídeo de ATEEZ e eu falei, vamos parar por aqui, eu não tenho tempo pra isso agora. Parei por ali, não tenho tempo pra isso agora. Dali um mês a gente repensa isso. Vamos pra filme, isso vai ficar enorme, desculpa, eu não vi quase nada e eu tô falando horrores. Comecei o mês vendo o If I Can't Have Love, I Want Power, da House, que é o filme que tem as músicas do último álbum dela, que é o homônimo. É tão bonito visualmente. A história em si não é nada demais, eu gostei que ela criou uma narrativa muito clara com as músicas do álbum, e eu adoro álbuns conceituais, onde todas as músicas são ligadas ou tem um visual específico pro álbum todo. E eu acho que ela tomou um risco muito grande com esse álbum, é completamente diferente de tudo que ela fez antes. E não é meu favorito. Eu, quando falei do álbum 2 meses atrás, eu disse que não era meu álbum favorito dela, eu tinha minhas músicas favoritas, mas eu queria muito ver o filme pra ver se eu gostava mais, e realmente me fez gostar mais de outras músicas que eu não gostava tanto, tendo referência visual. Honestamente, é só um sonho molhado pra qualquer gente que se interessa por design de produção e, tipo, direção de arte, porque é lindo. Mas se você não é fã dela e você não gostou do álbum, não vai ser pra você. Vi também One Pregnant, da Rachel Lee Goldenberg, que é uma comédia sobre essas duas amigas, que na verdade eram amigas e hoje não são mais amigas. E uma delas é tipo certinha, a vida perfeita, o namorado perfeito, as amigas perfeitas, tudo popular, tudo nos lugares, e nerdzinha da vida. E a outra, sabe, não. E eu gosto muito das duas atrizes principais. Eu fui ver principalmente por causa da Barbie Ferreira. Eu amo a Barbie Ferreira, a cara dela me faz feliz. Mas o filme é tão gostoso de ver. Foi aquele filme que terminou e eu fiquei, nossa, eu fiquei tão feliz que eu vi esse filme hoje. E eu comecei a falar da história e não terminei. Basicamente, uma delas descobre que tá grávida e quer fazer um aborto. E aí as duas vão numa road trip até outro estado pra conseguir fazer esse aborto, porque o estado que elas estavam, ela não conseguiria, porque nos Estados Unidos as leis são estaduais, né? Tem coisa que pode... No Brasil também, na verdade, o que eu tô falando. Mas pronto, no estado que ela tava, ela não poderia, por causa que ela era menor de idade, e no outro ela poderia, então eles foram até outro estado pra ela conseguir fazer o aborto. Muito legal, muito divertida a história, a amizade das duas é ótima, e o plot do aborto, embora seja, tipo, a linha de partida da história, não é um problema, assim, fundo, sabe? Não entra na moralidade do negócio demais, e eu achei isso muito bom. Aí eu vi a Taxi Driver, do Jang-hoon, que conta a história da rebelião de Gwangju, na Coreia do Sul, e basicamente sobre esse taxista que faz uma corrida até Gwangju, que estava fechada pelos militares, e o que ele encontra lá, e um jornalista que tá junto com ele tentando registrar as coisas pra levar pra fora da Coreia do Sul, porque o governo tava bloqueando o que tava acontecendo lá. O ator principal é o Song Kang-ho, do Parasite também, e ele é um puta de um ator. Eu 100% esqueci que ele era um ator no meio do filme. Eu tava vendo como se eu estivesse vendo um documentário. Foi fascinante. Não é um documentário, tá? É ficção, mas é baseado em fatos reais e é uma história real. Aquele repórter e aquele taxista existiram, mas é ficcionado um pouco o que acontece. E eu tenho esses momentos, às vezes, onde me vem um choque de realidade quando eu tô vendo alguma coisa, seja ficção ou seja documental. E no final desse filme, no ápice dramático, de certo modo, sem querer spoiler nada, eu comecei a chorar que eu não parava mais, porque eu falei, isso realmente aconteceu, que coisa horrível, o mundo é horrível porque a gente existe. Mas eu super recomendo, é um desses filmes que não são de língua inglesa, que eu acho que todo mundo deveria ver, e mais gente. E não é tão popular, porque não é de língua inglesa. Pura e exclusivamente. Vi também, finalmente, o Florida Project, de Sean Baker. Eu esperava gostar mais. Eu lembro quando esse filme saiu 3 anos atrás, eu acho, ou 4 anos atrás já. As minhas amigas ficaram obcecadas com ele. E eu só fiquei, um dia eu vejo. Vi dessa vez, esperava gostar mais. Eu acho que por causa que eu tinha expectativa muito grande. E é basicamente sobre esse grupo de crianças que mora nesse motel
puramente, e os pais deles e o cara que gere o hotel e as coisas que eles vão, os encrencas que eles vão se metendo, e todo mundo é fudido. É o jeito que dá pra descrever. E também vi Pride and Prejudice pela primeira vez. Como que eu demorei tanto pra ver Pride and Prejudice também não cabe a mim explicar, porque eu não sei. Mas eu fico feliz que eu guardei pra agora, porque eu amei o filme, eu fiquei 100% obcecada com ele. Foi um dos filmes mais sensuais que eu já vi na minha vida. É a história do livro Pride and Prejudice. Menina muito à frente de seu tempo. Homem babaca. Menina e homem babaca não querem ficar juntos. E eles se apaixonam e ficam juntos. Não é o plot mais surpreendente do mundo. Mas, meu Deus, o filme é lindo. O filme é lindo. É isso, não tem cena de beijo, não tem cena de sexo. E ainda assim é um dos filmes mais sensuais que eu já vi na minha vida. Tem tanta energia colocada ali, comprimida nesse filme. Não sei, eu amei. Agora pra música. De novo, que nem mês passado, eu tô ouvindo muito mais músicas soltas em playlists do que álbuns inteiros. Então os 2 álbuns que eu realmente ouvi esse mês foram o Ataka, que é o último comeback do Seventeen. A minha música favorita foi 2-1, que é só do Vernon e do Joshua. E é uma música em inglês, acho que é a primeira música completamente em inglês, tipo, lançada em inglês do Seventeen. E eu tô obcecada com a música. Eu não sei o que é, mas eu estou obcecada com a música. Eu gostei muito também de Rock With You, que é o single. Mas 2-1 é literalmente uma bonus track e é perfeita. É perfeita. Eu não sei dizer, aquela música me faz feliz. E eu ouvi muito também Sling, da Clairo, minha música favorita é Blouse. Sad vibes. Sad vibes. E é o que eu tenho a dizer. E por último, porque vocês acham que terminou com música? Não terminou. Vamos começar um segmento aqui chamado podcast. Porque não é todo mês que eu realmente paro pra ouvir um podcast inteiro. Eu tava ouvindo muito uns meses atrás, mesmo nos últimos 2 meses eu não tanto. E aí esse mês eu comecei a ouvir o Dungeons and Daddies, que é um podcast de D&D, de RPG, tão bom, tão engraçado. Eu acho que eu só ouvi pra aí uns 20 e poucos episódios, eu acho que tá nos 60 e tantos, tá sendo lançado, ainda não terminou. A história desse podcast, desse RPG que eles estão jogando, é basicamente esses 4 pais que caem num mundo de D&D e vão passando em provas, as missões deles, as side quests da vida é pra encontrar os próprios filhos. É tão engraçado, é tão engraçado. Estão representando 4 estereótipos de pais, então é tipo o pai fortão, macho man, líder, que é o bárbaro no caso. Eu não lembro qual que é a personalidade de D&D de todos, na verdade. Eu lembro só desse que é o bárbaro, porque é o jeito melhor pra descrever do que do pai. Aí tem o rocker dad, o tipo pai roqueiro, o chill. E aí tem o pai que é tipo granola dad, que é aquele pai certinho, ele é geólogo, ele é nerd, ele é tipo quirky, nada que os filhos falam tá errado, tudo pode se resolver na conversa, paz, meditação, alegria. E tem o stepdad, o padrasto, que não entende emoções e nunca foi amado pelos pais e não sabe como amar outras pessoas. E é só o personagem mais tipo, what the fuck, o que é você? Muito engraçado. Os atores que estão fazendo, as pessoas que estão jogando, estão fazendo um ótimo papel. Eu tenho ouvido antes de dormir, eu só coloco um episódio e tipo, às vezes eu acabo ouvindo 1 ou 2 deitado no escuro, só literalmente ouvindo e imaginando a ação. E é o que me faz dormir em paz toda noite. Meu Deus, eu falei tanto, minha boca tá até seca. Eu consumi menos coisas esse mês e consegui falar mais. Eu não sei se isso sou eu aprendendo a falar ou se sou eu desaprendendo a resumir. Enfim, por hoje é isso. Como vocês notaram, o clima de Halloween não entrou em mim. O plano pros próximos meses é entrar no clima de Natal e de Ano Novo e de fim de ano no geral, que não é um clima que eu gosto muito de entrar, mas como o de Halloween me falhou, eu boto fé que o de Natal vai chegar. Então desculpa se não foram muitas recomendações assustadoras. Halloween, outono, que onde eu tô é outono e eu relaciono outubro com outono, mesmo quando eu não tô no outono. É isso, falem comigo em redes sociais ou por aqui se vocês quiserem falar, se vocês não quiserem, tá beleza. Se inscrevam se vocês tiverem gostado, quiserem ver mais. Se não se inscreverem, tá tudo bem, você é sempre bem-vindo se quiser dar uma passadinha de volta. Até o próximo mês, até a próxima semana, até quando eu aparecer por aqui de novo. Tchau.